Bom dia, queridos amigos, irmãos em Cristo. Deus abençoe, graça e paz. Manhã de quinta-feira, que o Senhor continue nos abençoando. Eu quero dizer para você, se você está com vida nesse momento, é porque você é importante para Deus. Deus tem um projeto para a sua vida. Todos os dias, a oportunidade que Ele nos dá em vida é para sermos melhor do que fomos ontem, para acertarmos com os erros que cometemos no passado e sermos pessoas melhores sempre. Amém? Hoje, dando continuidade, queridos, eu quero falar sobre o enxame de moscas, ou a praga das moscas, que está aqui em Êxodo, capítulo 8, do versículo 20 até o versículo 31. É um texto longo que traz muitos ensinamentos. E o texto começa dizendo aqui, Êxodo 8, versículo 20 em diante. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: assim diz o Senhor: deixa ir meu povo para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, sobre os teus servos, e sobre o teu povo e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão deste enxame, e também a terra que eles estiverem. Então esse texto vai até o versículo 32. Deus nos ensine com essa porção da sua palavra. Deus, obrigado por mais um dia de vida. Abençoa-nos com a tua presença e torna os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos, em nome de Jesus. Amém. O aviso da praga, o enxame de moscas. Então, o aviso da praga vai ali do versículo 20 ao 24, que foi esse que eu li para vocês, Êxodo 8, versículo 20 ao 24. Então, uma vez mais, Deus manda Moisés confrontar Faraó pela manhã cedo, quando o monarca está a caminho das águas. Provavelmente para comparecer a uma cerimônia religiosa que era comum naquela época, os faraós eles terem mesas à beira da água, onde ele se reunia com o seu povo, onde ele estavam os seus sacerdotes, os seus líderes religiosos. Então, o servo de Deus, Moisés aqui, tinha de repetir a ordem: deixa ir meu povo. E avisar Faraó que se ele recusasse o pedido, haveria uma praga de moscas. No hebraico original desse texto não está claro que tipo de inseto era, se mosca, mosquito, besouro ou uma mistura de inseto. A versão bíblica de Berkeley diz que eram moscas de madeira, que eram insetos também conhecidos por moscardo, tavão, moscão. O que quer que seja, era grandes enxames e a terra foi corrompida, ou seja, foi destruída por esses insetos, foi invadida por esses insetos, foi tirada a paz do povo egípcio por esses insetos. Os egípcios também consideravam estes insetos sagrados, e para eles era errado matá-los, matar as moscas. Então eles poderiam entrar nas casas, arruinar a mobília decorativa e tornar a vida insuportável para as pessoas. Olhando para aquela narrativa bíblica, para essa narrativa, não havia poder humano que os vencesse. E o interessante é que algo diferente aconteceu com esta praga. Com as outras pragas, os israelitas na terra de Gozém sofreram justamente com os egípcios. Sofreram junto com os egípcios. Mas nesta Deus separou o seu povo dos egípcios. Ali no versículo 22 foi bem claro, que diz assim, olha: e naquele dia eu separarei a terra de Gozém, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Sabe?
Então, Deus ali agora ele separou o povo dele. Ele salvaguardou seu povo do julgamento. Então, esse ato anuncia claramente que o Senhor das terras, o Deus Criador, né, o Senhor destas pragas era o Deus dos hebreus. Então, o povo de Deus, por causa da humanidade comum, pode sofrer algum julgamento enviado sobre os ímpios, mas até certo ponto. E aqui ele foi poupado do pior. Então, o povo de Deus tem a favor dele a sua misericórdia. Nós temos a favor de nós a misericórdia de Deus, que é a causa de nós não sermos consumidos, como também a oração do justo pode muito em seus efeitos. Agora nós temos a reação e a contraproposta de Faraó. Do versículo 25 até o 32 diz assim: Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Aí no versículo 26, e Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios? Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Então aqui nós temos a contraproposta de Faraó. Então a reação de Faraó a essa praga foi imediata. Ele fez uma contraproposta: Ide sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Opa! Mas aí Moisés tinha a resposta na ponta da língua. Não conviria aos israelitas sacrificar no Egito, porque o sacrifício de animais sagrados aos egípcios lhe seria uma abominação. Então, levando-se provavelmente os israelitas a serem apedrejados pelos egípcios. Então Moisés manteve seu pedido a caminho de 3 dias ao deserto, de acordo com o versículo 27. Quando Deus ordena, não há lugar para barganhas com homens perversos. Deus ordenou, não tem negócio, não tem barganha. Então Faraó reconheceu que Moisés tinha razão e ele concedeu em deixar Israel ir somente a curta distância, deserto adentro, de acordo com o versículo 28. Moisés acreditou no que Faraó disse. Quem sabe, né, entendendo, rogar ao Senhor, né? Então, mas ele acreditou. Ele, entendendo as palavras, como se fosse assim, não vão longe, como referência de 3 dias de viagem, e prometeu rogar ao Senhor. Mas advertiu, Moisés advertiu, somente que Faraó não mais me engane. Então Deus, conforme a palavra de Moisés, ele retirou as moscas e não ficou sequer uma, de acordo com Êxodo 8:31. A completa suspensão dessa praga fez com que Faraó ficasse mais inflexível e não deixou o povo ir. Isso nos ensina muita coisa. Cuidado para não confiarmos nas pessoas que não acreditam em Deus, nas pessoas que não têm um coração cheio de amor, nas pessoas que vivem de engano. Faraó, mais uma vez aqui, ele quando viu que a situação melhorou, a coisa engrossou. Né? Então, a completa suspensão da praga das moscas fez com que o Faraó ficasse mais inflexível e não deixou o povo ir. Então, em face de tão grande apresentação da verdade, o próprio Faraó endureceu ainda mais o coração. Então a sua vontade estava cada vez mais renitente contra Deus e contra os hebreus. Então no versículo 20 ao 32, mostram que o coração rebelde. Por que um coração rebelde? Primeiro, sofre no julgamento. Um coração rebelde, ele vai sofrer no julgamento. Então sugere aqui, aí depois ele sugere uma contraproposta. Então primeiro ele sofre no julgamento, quando a mosca foi enviada. Depois ele faz uma contraproposta, faz fraudulamente uma concessão. Depois ele recebe sinais de misericórdia de Deus e ele recusa petulantemente, de uma maneira petulante, o plano de Deus.
Então, nós muitas das vezes convivemos com pessoas assim, que estão sofrendo. A contraproposta é quando pede oração e alcança o benefício de Deus. Depois que ele alcança essa concessão, ele age fraudulentamente, muitas das vezes contra você. Você faz tudo para ajudar as pessoas, você colabora e de repente a pessoa vem, trai, vem de uma maneira incisiva, joga contra você. Você já deve ter passado por isso. Muita ingratidão na vida, muitas situações que você ter feito por alguém e essa pessoa que, por tanto que você fez, virou as costas para você no momento que mais precisava. Mas eu quero dizer para você que isso faz parte da humanidade. Por isso que Deus não é humano, Ele é Deus. Ele não vira as costas para você. Você vê aqui que várias vezes Deus fez de tudo para poupar a vida de Faraó, para poupar a vida dos egípcios, porque Ele só queria seu povo livre. Ele queria sua nação independente, que não fosse mais escravo para servi-lo e adorar. Assim é Deus quando nos protege, assim é Deus quando nos guarda. O inimigo tenta de todas as formas tentar te aniquilar, te aprisionar, mas Deus está ali agindo ao seu favor. Então, mais uma vez aqui, Deus veio em favor do seu povo. O inimigo, aparentemente quebrantado, mas na hora do vamos ver, ele mostrou a sua face. Ele era contra Deus e contra o povo de Deus. Coração de dura servir. Que Deus continue nos abençoando e que ouçamos a voz de Deus a cada dia. Ele nos guarda das pragas do dia a dia. Ele nos guarda e nos livra dos males do dia a dia. É Ele quem guarda a nossa entrada, é Ele quem guarda a nossa saída. Isaías 1,19 nos ensina: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. E João, capítulo 17, versículo 17, Jesus nos ensina, falando: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, que essa praga de moscas que foi enviada para os egípcios seja mais um ensinamento para mim e para você, que o nosso Deus, Ele está preocupado em nos guardar e nos proteger e nos livrar das mãos daquele que pratica todo o mal contra nós. Deus é aquele que pratica todo o bem. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o propósito do seu chamado. Amém? Que Deus te abençoe, nos dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.